aqui, mas quando chega aqui eu não quero nem saber. É a nossa adoração, é a gente dar o nosso melhor para Ele. Então quando você vier para a casa do Senhor, se desprenda de tudo, de toda a situação que está acontecendo na tua casa, na tua família. Não importa, venha ouvir Deus falar com você, porque Ele tem uma palavra extraordinária para tratar com a tua vida hoje. E Ele preparou uma grande mulher de Deus, uma galega que eu amo, a pastora galega Rafaela. Venha cá em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz. Vocês estão bem? Tá, vocês me amam? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí? Eu acho que o amém diminuiu só um pouquinho. Quem trouxe o celular? Vá no Play Store, baixa agora sua Bíblia. Em nome de Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Quem achou, dá um aleluia. Foi de acordo com quem trouxe a Bíblia, não é? Então vamos. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Em algumas traduções diz assim: Josafá, essa batalha não é sua. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los pela manhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Vá também para 1 Coríntios capítulo 1. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 57. Quem achou pode dar um aleluia. Diminuiu mais um pouquinho. Não. Acho que é 2 Coríntios, então eu anotei errado, calma. Veja aí se é 2 Coríntios no seu. A minha Bíblia não está aberta, está só no assunto. Obrigada, meu amor. Capítulo 1, verso 57. Eu entendi, é por causa da minha tradução, poxa. Mas eu vou ler para você, tá? O meu está no verso 57, porque a Bíblia, a mensagem, ela não tem capítulos, ela não é separada por versículos, ela é um texto completo. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você conseguiu identificar onde é que está na sua, na minha está aqui. Eu quero trabalhar com vocês aqui um pouquinho essa noite a respeito de um assunto que, na realidade, Deus tem tratado com a minha vida nos últimos dias, principalmente nos últimos meses, no início do ano mais ou menos. E eu costumo sempre pregar aquilo que eu ou já fui tratada ou estou sendo tratada. Eu não posso chegar aqui na frente para falar para vocês algo que eu desconheço ou algo que eu não vivo. Amém ou não amém? Pois então. É fato que no Antigo Testamento as pessoas, elas não tinham um conhecimento muito amplo a respeito do diabo, a respeito do nosso inimigo. 15:57, então eu anotei errado, faltou o 15. 1 Coríntios 15:57. E aí, no Antigo Testamento, as pessoas, elas costumavam assimilar tudo que era sobrenatural, tudo que acontecia de sobrenatural a Deus, seja coisas boas ou sejam coisas ruins. Tudo que acontecia de sobrenatural vinha de Deus. Se era algo ruim, como uma enfermidade,
como uma morte, foi porque foi Deus. Se era algo bom, se era algo perfeito, foi Deus. Quem está me entendendo? E aí vem Jesus no Novo Testamento para revelar algumas coisas para a nossa vida e para a vida das pessoas daquela época. As pessoas naquela época só conheciam de sobrenatural as coisas de Deus. E aí Jesus vem e começa a anunciar para as pessoas, e esse foi um dos motivos de muitas pessoas rejeitarem a Jesus. E Jesus começa a ensinar para as pessoas: olha, o meu Pai, o Deus que vocês dizem que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é bom. Esse que vocês dizem que coloca enfermidade, que abre cova, que fecha cova, que bota no leito, essas coisas mais, não vem do meu Pai. Jesus começa a ensinar para as pessoas, olha, ele começa lá em João capítulo 10, a partir do verso 10, na verdade todo o capítulo de João 10, mas a gente vai se deter somente no verso 10, onde ele diz assim: olha, o ladrão vem para roubar. Muito bem. Ele está falando de Deus ou do diabo? Do diabo. Então Jesus está ensinando para aquele povo que existe um inimigo e o que é que ele nasceu para fazer e o que é que ele tem feito na vida das pessoas. Amém ou não? Ele teve outros textos da Bíblia também em que ele fala a respeito do diabo. E ele começa a dizer, por exemplo, se eu não estou enganada, Mateus capítulo 12, a partir do verso 25, ele começa a ensinar a respeito do reino de Deus e do reino das trevas. Como a hierarquia do reino das trevas e como é a hierarquia do reino de Deus. Tudo isso porque acusaram ele de expulsar o demônio por Beelzebu. E ele diz assim: pode por um acaso Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido ele não vai cair? Todavia eu não expulso Satanás por Satanás. O que ele estava ensinando para as pessoas naquela época? Não. Esse mal que está na vida dela não vem de Deus, mas o que eu vim trazer para ela vem. Então Jesus começou a revelar: nós temos um opositor, nós temos um inimigo das nossas almas, nós temos um adversário. Amém? Um dos significados do nome de Satanás é justamente esse: adversário, opositor, estrategista, entre outros. E Jesus começa a ensinar isso para as pessoas daquela época, para que elas entendessem e fizessem uma separação do que é de Deus e do que vem do diabo. Amém? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Que a palavra que eu quero trazer para vocês, vocês precisam entender o que a Bíblia fala a respeito de Jesus e o que a Bíblia fala a respeito do diabo. Porque ainda hoje, com tanto conhecimento, com tantas maneiras de obter conhecimento, ainda tem pessoas atribuindo coisas de Satanás a Deus. Ainda tem pessoas sendo enganadas, sendo iludidas, achando, por exemplo, que é Deus que quer que ela passe por situações difíceis. Amém? Ah, pastora, mas Deus quer que eu fique nessa prova porque Ele está me ensinando alguma coisa. Deus quer que eu passe por essa aflição porque Ele está me mostrando algo, Ele quer me mostrar algo aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode até usar o momento da aflição ou o momento da dificuldade para te ensinar alguma coisa. Sim, Ele pode. Mas isso não significa que Ele fica usando o tempo todo adversidades, problemas e situações para te ensinar alguma coisa, quando Ele já deixou com você o Consolador, aquele que vai te ensinar toda a verdade. Quem é? O Espírito Santo. Então, é fora de lógica nós pensarmos que toda adversidade que a gente passa, todo problema que se levanta na nossa vida
é Deus querendo mostrar alguma coisa. E eu sei que algumas pessoas vão começar a me olhar assim, mas você vai entender tudinho. Não é bom você associar tudo que acontece na sua vida de ruim como se aquilo fosse uma prova. Porque, amado, se até no fundamental, médio e superior existe um tempo para começar e outro para terminar, porque no espiritual só vai ter luta e prova. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia também, só para não ficar só no que eu estou falando aqui para você. Deixa eu dizer algumas coisas para você. Jesus vem e revela algumas coisas a respeito do diabo, a respeito de como ele age, a respeito do plano dele. Mas Jesus também fala a respeito de Deus, a respeito do plano de Deus para a nossa vida, a respeito do propósito dele para alcançar a nossa vida. Amém? O que é que eu vou tratar com a gente aqui hoje? O que é que Deus vai tratar com a nossa vida aqui hoje? O que ele tratou comigo? Olhe para o seu irmão e pergunte para ele assim: o que é que você tem focado mais? Hoje a gente vai falar um pouquinho de foco. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que você tem focalizado mais na sua vida com Deus. Amém ou não? Não é que eu esteja dizendo, amado, que a gente não vai passar por tribulações. Jesus mesmo disse o quê? No mundo tereis. Mas eu pergunto para você, onde é que está o seu foco? Somente nessa parte em que se fala que a gente vai ter aflições? Porque o versículo continua dizendo o quê? Entende o quê? Por quê? Você vai começar a entender essa noite, amado, que o diferencial não está no que Satanás pode ou não fazer, ou está ou não fazendo, está onde você está colocando o foco. Amém? O foco não está em quem está contra você, mas no que está dentro de você. A questão que eu quero trazer para vocês é que o foco não está no que Satanás se levanta todos os dias para nos tentar, para nos atormentar, para se levantar, se opor contra nós. Sim, Satanás vai se levantar todos os dias. E na verdade eu não gosto nem muito de usar essa palavra se levantar, quando a palavra diz que ele está debaixo. Quem está debaixo não se levanta. É ou não é? Ele vai tentar, vai. Ele vai lançar setas, vai. A palavra diz isso. Mas o foco não está no que Satanás faz. Está no que Jesus já fez. Está no que Jesus, não está no que Satanás te mostra, não está no que o inimigo usa pessoas para falar para você. Está no que Jesus já disse ao meu e ao teu respeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele vai se levantar todos os dias. Ele vai afrontar todos os dias. Ele vai tentar todos os dias. Uma das características que Satanás tem, que a gente deveria ter, se eu posso falar assim, é teimosia, perseverança. Mesmo sabendo que ele é um perdedor, ele continua insistindo. Mas a gente, sabendo que é vencedor, para no meio do caminho. É ou não é? Satanás vai querer lançar muitas coisas na sua vida. Vai surgir muitas tribulações, vai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que talvez possa soar como algo novo. Mas para mim, na época em que o Senhor começou a tratar a minha vida com isso aqui, foi um lembrete, não uma revelação. Quem está caído só alcança quem já está no chão. Amém ou não amém? Deixa eu ilustrar. Vem cá esse menininho aqui. É ele. Você vai só se abaixar um pouquinho aí. Mais. Bem mais. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Porque é assim que Satanás está, não é?
Agora tente alcançar a minha cabeça, meu filho. Tem não, né? Pois é. Mas se eu me abaixar, que eu não vou fazer, você consegue ou não? Pois é. É assim que Satanás tem agido. E age. Pode levantar, meu filho, muito obrigada. Agora pode ir. Você consegue compreender, amados? Satanás, ele só tem facilidade para entrar na mente daqueles que estão lá embaixo junto com ele, amado. Mas para quem não está no mesmo nível dele, para quem não está no mesmo patamar que ele tem a dificuldade de alcançar. Sim, ele é um opositor. Sim, ele é um tentador, um lançador de dardos. Mas não foque nisso. Porque a palavra também diz que ele já é um perdedor. Amém? Romanos capítulo 8, verso 37. Você abre aí na sua tradução e eu vou lendo e você vai acompanhando. E depois eu vou trazer uma outra tradução aqui para a gente poder comparar. Romanos 8, 37. Esse eu anotei direitinho, misericórdia. Veja aí. Romanos 8, 37 diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais que por meio daquele que nos amou. Na versão que eu quero trazer para você, a versão amplificada, ela diz assim: no entanto, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores e conquistamos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, porque Ele tanto nos amou que morreu por nós. Sabe, amado, eu gosto dessa tradução porque ela diz assim: não é só mais que vencedor. Jesus Cristo, Ele trouxe uma vitória para nós que esmaga Satanás. Essa tradução me leva a lembrar daquele texto que diz que Deus fala para Adão e Eva muito antes de eu e você ter nascido. Antes do filho dele vir para o mundo, ele diz: olha, Eva, vai vir netinho que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí, por inspiração do Espírito Santo, Paulo diz: ele nos deu, Jesus Cristo, uma vitória esmagadora. Eu pergunto para você, onde é que está o seu foco? Eu sei que Jesus disse que passaríamos, como eu já falei, por tribulações. E eu não estou aqui querendo minimizar que o diabo, que depois que você virou cristão, a sua vida vai ser agora, e tem que ser um mar de rosas. Porque quem prega dessa forma, amado, está mentindo. Não haverá um mar de rosas, haverá um rio azul. Não haverá, amados, facilidade, mas haverá unção. Não haverá, amados, programações já feitas. Você vai e ali você descobre. Mas, acima de tudo, já existe algo dentro daqueles que estão em Cristo, que coloca Satanás no seu devido lugar. Então, quando você não coloca seu foco no lugar certo, a sua vida passa a ser de outra maneira, uma maneira que não está na palavra. Você já ouviu muito cristão, filho de Deus, dizendo assim: graça e paz, irmão, como é que você está? Estou na luta, estou na prova. Quem já? Quem nunca, né? Melhor que nunca, né? Como é que está a sua vida? Está do jeito... Amados, ele diz assim, está do jeito que Deus quer, mas ele fala só como um exemplo, de uma forma de falar, porque não está do jeito que Deus quer. Porque se estivesse do jeito que Deus quer, ele estaria dizendo: a minha vida está de glória em glória, de fé em fé. Deus está fazendo um milagre atrás do outro. Mas e aquele problema? Não, aquele ali é o diabo que faz. Eu não dou cartaz para o diabo, eu falo o que Deus faz na minha vida. Mas quando algumas pessoas falam, está pela graça, eu pergunto: a graça de quem? Lembra daquela mulher
que o profeta foi à casa dela, profetizou que ela ia ter um filho, uma mulher já idosa. Ela tem um filho, o filho passa mal e morre. No meio do caminho, alguém pergunta para ela: como é que tu estás? E amados, antes de você chegar nesse contexto de visualizar a cena dela conversando com o rapaz, lembre-se que a Bíblia fala que o rapaz conversou com o profeta antes. E o profeta disse para ele: vem vindo a mulher, aquela que a gente se hospedava. Chega perto dela e pergunta a ela como ela está e como o filho dela está. Será que ele já não sabia? Sabia. Mas então por que ele mandou ele perguntar? Porque ele queria saber se ela sabia. Às vezes Deus sabe o que você quer, sabe ou não? Sabe. A palavra diz que Ele conhece seu coração, sonda e realiza. A palavra diz que antes de você anunciar, Ele já sabe. Mas mesmo assim, Ele quer que você fale. Porque a forma com que você fala vai dizer se você acredita ou não. Porque fé fala. Por isso que Deus quer que você ore. Amém? Então, quando aquele menino, aquele servo foi falar com a mulher e perguntou para ela: como é que tu estás? Ela: estou bem. E como é que vai o teu filho? Estava morto, mas ela disse: está tudo bem. Mas pastor, o menino estava morto. O menino da promessa, o menino que foi profetizado. Mas ela disse que estava bem. E ela foi até o profeta, olhou para ele: eu preciso de você. E ele fez: vamos lá. Chegou lá, o profeta ressuscitou a criança. Foi assim ou não? Foi. Então, pastora, por que ela falou que estava bem? Ela mentiu. Não, amado, ela focou no que é certo. Ela não focou naquilo que ela estava vendo. Realidade. Ele está morto, é uma criança, não volta mais, nem médico ressuscita. Ei, ela focou na palavra. Foi o profeta que disse que eu ia ter um filho, agora ele se responsabiliza: eu quero o meu filho. Dá para você entender? Eu não sei o que está morto talvez na sua vida, ou que esteja morrendo. Mas dá para você entender que você precisa parar de focar no que está acontecendo no exterior e começar a focar no que a palavra diz a respeito disso na sua vida? Porque a forma com que você está olhando as coisas vai definir o fim delas. Quando a mulher ela focou no que o profeta disse para ela: você vai ter um filho e esse filho vai ser uma bênção. Ela não olhou para o filho morto, ela olhou para o que o profeta falou. Ela colocou a visão dela no lugar certo. Ela prosseguiu, foi até quem podia ajudar. E o milagre aconteceu porque ela creu. O teu foco ajustado vai aumentar a tua fé, querido. Eu digo isso não como quem faz muito isso não, viu? Mas como quem está aprendendo a fazer. Porque alguns meses atrás, isso foi muito difícil para mim. Mesmo com muito conhecimento, mesmo sempre obedecendo a palavra, mesmo ajudando e sabendo o que era para fazer. Você sabe o que tem que fazer. Graças a Deus, a nossa igreja, o nosso ministério é muito instruído na palavra. Amado, você aqui não passa fome, não. Aqui você não tem motivo. Parou, foi, menino? Aqui você não tem motivo para estar procurando pasto em cerca de ninguém. Por quê, pastora? Porque o pastor quer oprimir? Não, porque ele sabe que você sai daqui satisfeito. Que você tem não para ir buscar, mas para dar a pessoas. Ele sabe o que ele prega, ele sabe o que ele ensina. Estrutura tem. Mas você sabe que o engenheiro, quando ele vai fazer um prédio, além de saber o material certo para usar, ele precisa manter o foco nas dimensões. Porque o material certo pode ser o ferro de torar. Pode ser da grossura que for, querido. Se ele estiver desalinhado, vai cair. Então, antes da obra começar, um engenheiro vai lá,
Antes do engenheiro chegar lá, o topógrafo vai lá, vai focalizar todo o nível do terreno, para começar a ensinar, ou para começar a dizer para o engenheiro, olha, essa parte aqui está ok, mas aquela parte está desnivelada, tu vai ter que nivelar essa com aquela dali, porque olha o foco. Você pode botar o material que for ali, mas depois de um tempo vai rachar. Amém ou não? Então eu posso dizer para você com prioridade, amado, não foi por pecado. Não foi por me desviar da palavra. Mas teve um momento que eu pensei que ia rachar. Teve um momento que a estrutura balançou. Chegaram para mim e perguntaram assim, você questionou Deus? Eu, como? Você questionou Deus? Eu perguntei de novo, porque eu estava tentando assimilar essa pergunta no meu cérebrozinho. Você chegou a questionar Deus? E eu disse não, a Deus não, porque já aconteceu coisas piores comigo. Amado, eu já passei, algumas pessoas sabem, acho que a maioria sabe, eu já passei por situações que qualquer outra pessoa não teria motivos para dar glória a Deus. E eu continuei, porque eu coloquei meu foco no lugar certo. O que aconteceu, o que estava acontecendo na época, não se compara ao que eu já passei. O que estava diferente era o meu foco, a minha visão. Eu estava olhando muito mais para os problemas que estavam se levantando do que para o que Jesus já tinha preparado para mim. Eu estava focando muito mais naquilo que Satanás estava levantando e estava ali me dando uma angústia, uma revolta, uma preocupação, uma mistura de um monte de coisa. E foi um momento em que o Espírito Santo disse para mim, pare. Porque eu tenho um apreço pela sua vida. Já que você não tem estrutura para focalizar sozinha e continuar fazendo o que eu mandei para você fazer, volte e peça ajuda. Vá para o oftalmologista. Ajuste o foco. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida não acabou ali, não. E eu disse, tem certeza, pai? Ele disse, tenho. E eu fiz, eu vou voltar. E voltei para Recife. Voltei para Recife, amado, e a minha posição sempre foi ficar sempre calada. Algumas pessoas perguntaram, outras pessoas sugeriram, outras pessoas questionaram, outras pessoas julgaram. E eu sempre calada. Só falei com quem deveria falar, lógico, né? Mas Deus sempre tinha dito isso para mim, ainda quando eu estava lá. Você vai voltar, vai ajustar o foco, o seu e o do seu marido, e no momento certo a gente prossegue. Eu disse amém. Deus não tem problema com recomeço. Amém? Recomeçar não é vergonha, recomeçar é coragem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu tive coragem para recomeçar. Mas tem pessoas que continuam fazendo sem a direção, de qualquer jeito, sem foco, e outras sofrem debaixo delas. Eu sempre disse e sempre vou dizer, eu não tenho medo do que o diabo pode fazer. Eu não tenho medo do que ele levanta sobre a minha vida. Algumas pessoas até questionaram assim, mas se você voltar ou você voltando, você não está fazendo aquilo que você prega. Você sempre pregou que deve perseverar e persistir. Sim, eu sempre preguei e eu vou continuar pregando que a gente não deve desistir de nada. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Porque ainda, amados, que eu não tenha aprendido a viver todos os dias, eu não posso parar de falar todos os dias. Vai acontecer um desajuste de foco no meio da sua caminhada? Vai.
Ninguém aqui é super-homem, amém? Vai acontecer no meio do seu ministério um momento em que você bota a mão assim no olho. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Vai. Mas assim como o Espírito Santo me tratou, não foi ninguém não, amado. Não foi uma pessoa, um homem, uma mulher que chegou para mim e falou, não. Eu estou falando para você, tu que está aqui, foi o que Deus falou para mim. Que talvez possa ajudar você. Ele falou para mim, não se preocupe, a gente vai ajustar o foco e depois você continua. Eu vou dizer para você, não se preocupe com o que já aconteceu, com talvez que você tenha que recomeçar. Ajuste o foco e continue. Amém? Porque, amados, não é o que Satanás faz. Não é a tribulação que se levanta. É aonde você tem colocado o foco. Paulo disse, olha, perseguido, mas derrotado não. Abatido, humilhado, espancado talvez, mas desanimado nunca. Eu comecei a ler o texto para você de 1 Coríntios capítulo 15, em que ele diz, Josafá, essa batalha não é sua. Tem tradução que diz, estás quieto, permanece firme, fica na tua posição e vê o livramento que o Senhor vai te dar. Desfocou? Mas eu não saí do lugar. Balançou. Amados, teve uma menina que mandou uma mensagem para mim lá do Piauí, que ela fez assim, pastora, paz, disse, amém, como é que a senhora está? Eu disse, tudo na graça, tudo na bênção. E ela fez, amém, pastora. Pastora, essa semana eu estava falando da senhora. Eu disse, foi o quê? Ela disse, não, eu falando que a senhora passou e tal, e a sua vida e tudo mais. Aí ela disse, a pessoa falou para mim assim, essa mulher então parece um bambu. Eu disse, por que ela disse, me chamou de bambu? Porque balança, mas não tora. Não estou falando isso para que você fique animado pela minha vida, para me gloriar em nada não, amado. Estou falando isso para você porque eu estou falando de uma pessoa que sabe o que passou, que sabe que ainda tem que passar por muita coisa, mas não vai quebrar, mas não vai cair, mas não vai largar. Amado, eu estou falando como Paulo falou, atribulado, mas derrotado não. Porque o meu foco não está na tribulação, meu foco não está na perseguição, meu foco não está na falta de alguém para me encorajar, na falta de alguém para olhar para mim. Eu sei que o Todo-Poderoso olha para a minha vida, eu tenho o meu foco nos olhos dele. Você sabe, amado, por que a gente está falando sobre foco hoje? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, quando um soldado ele vai para a guerra e ele volta e é liberado pelo serviço militar, alguns deles voltam com um transtorno pós-traumático. E esse transtorno pós-traumático nada mais é de um transtorno, ele não consegue se adaptar ao local onde ele está agora. Por quê? Porque ele pode estar nos Estados Unidos, mas a cabeça dele ainda está na guerra do Iraque, ainda está na guerra do Afeganistão, ainda está na guerra do Islã, enfim. Então, esse transtorno pós-traumático faz com que ele não aproveite a liberdade que agora ele tem, a vida ao lado da família que agora ele tem, a paz que agora ele tem, a comunhão que agora ele tem. Dá para você assimilar isso com a vida de alguns cristãos? Porque a palavra diz que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Ele nos tirou do reino das trevas e nos inseriu no reino de Deus. Mas alguns crentes ainda estão vivendo no reino de Deus com a cabeça no reino das trevas. Estão passando por transtorno pós-traumático.
Porque querem viver uma vida com Deus, olhando para o que o diabo faz, ao invés de viver uma vida com Deus, olhando para o que Jesus já fez. Ela coloca o foco dela: no mundo tereis aflições. O diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo está com a boca aberta, procurando a quem possa tragar. Elas focam nesses textos e se esquecem de olhar todo o contexto. Se esquecem de colocar o foco delas na palavra que dá continuidade. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Abundância é vida suprida de tudo. Abundância é vida suprida de paz, vida suprida de necessidade, suprida de tudo que você precisa. Ei, Deus não chamou uma igreja para ser militante, Ele chamou uma igreja para ser triunfante. Você não é uma igreja que vive em prova. Você não é uma igreja que vive em deserto. Ei, deserto, o pessoal passou 40 anos porque foi burro. Você é esperto, querido. Amém? Passar a vida com Deus aqui na terra, lutando contra o diabo. Eu não quero ser crente desse jeito, não. Porque, amado, lutar contra quem já perdeu, cansa. É você dizendo para ele: tu perdeu, Satanás. E ele: tu perdeu, Satanás. Ele sabe, querido. Diga agora algo que ele não sabe. Comece a viver aquilo que você já sabe. Comece a colocar o seu foco no que Jesus falou para você. Em todas as coisas você é mais que vencedor. Começa a ajustar o teu foco. Para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade. Ajusta a lente, querido, e começa a olhar para a promessa. Olha, querido, se você ajustar o teu foco, a tua fé aumenta. Por quê, amado? Se Pedro, com uma fé pequena, andou sobre as águas, que eu e você não pode fazer. Algumas pessoas, quando pregam esse texto de Pedro, né, de andar sobre as águas, elas querem muito pregar que Pedro não teve fé suficiente, que Pedro não teve... Pedro teve pouca fé, como Jesus mesmo falou. Quando eu lembro dessa... Eu vejo essa passagem, igreja, sabe o que eu lembro? Pedro foi o único que desceu do barco. Todos os discípulos que ouviram a mesma coisa que Pedro ouviu toda a vida, que viram Jesus andando sobre as águas como ele, tiveram a mesma visão. Nenhum deles pediu para descer do barco, só Pedro. Para mim, quando eu olho para esse texto, eu não olho para um homem de pequena fé. Eu olho para alguém corajoso que desceu do barco e andou. Porque a palavra diz que ele andou. Amado, é ilógico já ele descer, quanto mais ele andar. Então Pedro, ele andou. Só que no meio da caminhada, o foco embaçou. Acho que é a água, né? O vento. E aí ele começou a afundar. Mas graças a Deus, o versículo continua dizendo que Jesus pegou ele pela mão. Então, amado, eu sei, o vento vai bater. O problema vai chegar. O inferno vai querer se levantar. Mas abra a sua Bíblia aí. Diga assim comigo: eu amo a palavra. Aleluia. Mateus capítulo 16. Eu vou ler para a gente se adiantar. Mateus 16, 18 e 19 diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro,
Aquele que desceu do barco. E sobre ti, pedra, edificarei a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Foi igual a quem tem Bíblia, viu? Quem é a igreja do Senhor aqui? Glória a Deus. Então, esse versículo está falando com você. Edificarei a minha igreja. Ou seja, você foi edificado, levantado. Diga assim, eu não estou caído. Foi igual a quem tem Bíblia de novo. Diga, eu não estou caído. Muito bem. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Diga, eu. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Aí ele ainda continua falando comigo, com você. Ele diz, e eu te darei. Darei a quem? A quem? Ah, pegou, não foi? E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar, você quem? Obrigada. E tudo que ligares na terra será ligado. E o que você desligar na terra será desligado. Ou seja, quem manda não é o diabo, quem manda é você. Então, quando você ajusta seu foco para essa palavra aqui, você enxerga o diabo bem pequenininho. Você enxerga o diabo sem casa, sem comida, sem roupa lavada, sem a chave. Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Quando você ajusta o seu foco no que está escrito aqui, você não anda, estou na prova, dando glória a Deus, mas estou na prova. Não, você anda, olha, eu não quero mais isso aqui, Senhor, porque tu me desses a chave, o que eu desligar está desligado, então a partir de agora vai ser assim, em nome de Jesus. Dá para perceber a diferença do ajuste? É grande, não é não? Quando você ajusta o foco, a mudança é grande, não é não? Você se vê diferente, amado. Porque no reino natural a gente ajusta o foco, a gente coloca óculos para ver os outros, né? No reino do Espírito é diferente. Você ajusta o foco para se ver. Amém? No reino do Espírito, amado, Deus ajusta o seu foco para você se ver como você agora é. Aleluia. Sabe que para enfrentar Satanás não tem nada a ver com a sua força, com a sua habilidade, com a sua inteligência, o seu poder de decorar o que está escrito, aonde está escrito, em que caminho, em quem foi que falou, e qual ano que foi escrito. Não. Tem a ver com o seu foco, amado. Porque Jesus, quando estava enfrentando Satanás no deserto, ele disse, está escrito. Se Satanás perguntasse para ele aonde, como lá naquela época também não tinha versículo e nem capítulo, Jesus só disse para ele, está escrito. E se funcionou com Jesus, funciona comigo e com você. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei os versículos de cor. Sabe o que está escrito? Viva o que está escrito e pise na cabeça dele. Um ajuste de foco faz a gente andar melhor, não é? Você já viu alguém cegueta? Eu sou mais ou menos assim, porque eu estou sem o meu óculos. Aí, lá de longe eu sei que tem uma pessoa de verde, mas o rostinho dela eu não enxergo. Mas, amado, é exatamente assim. A pessoa não anda com confiança, porque ela fica com medo de esbarrar e de cair. Quando a pessoa está com problema de visão, ela nem lê direito. E a fé vem para onde, hein? O quê? E ela está o quê? Escrita. Ou você ajusta o foco, querido, ou você não vai ter nem fé. Mas quando você ajusta o foco, você anda com confiança, estralando o ovo, que na verdade é a cabeça de Satanás. Mas quando, amado, seu foco está no que ele pode fazer, você anda temendo. Você anda assim, olha, meu Deus, eu não vou por ali não. Porque vai que, né? Vai que Satanás preparou uma armadilha para mim ali. Já pensou? Não vou para a igreja não, porque está perigosíssimo. Não, eu
não, porque, né? Vai que é uma armadilha do diabo. Está desajustado. Você tem que ajustar um pouquinho. E você tem que ajustar e andar dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não. Aí você ajusta mais um pouquinho, porque você sabe que densas são as trevas, né? Você ajusta mais um pouquinho e anda falando assim, eu sou a luz do mundo, a luz dissipa as trevas. Ajusta, amado. Você ajusta mais um pouquinho. E quando você olhar para a bênção que está na sua casa, se levantando todos os dias, você não olha mais para ele da mesma forma, ou para ela, né? Vai saber. Você olha e diz assim, é um pastor lindo, como eu fiz toda a minha vida antes do meu marido se converter. Quando você ajusta mais um pouquinho, líder, cadê os líderes? Coisa linda. Quando você ajusta mais um pouquinho, líder, você não olha para o discípulo que está te dando trabalho, para o discípulo que parece que não tem jeito, parece porque está desfocado. Foca um pouquinho e lembra, Deus pega as coisas loucas desse mundo. Ajusta. Ajusta só um pouquinho, igreja. Ajusta teu foco no lugar certo. Ajusta o teu foco para a palavra correta, não para a palavra que diz que Satanás fez, que Satanás vai fazer. Querido, a Bíblia foi escrita para falar das obras de Deus e para desfazer as obras do diabo, e não para valorizar as obras do diabo. Amém? Abra aí comigo também. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz para ele assim, Jesus, não, amado, você olha para ele com o olhar de um profeta que está dando para ele uma sentença. Olha para ele com esse olhar e diz para ele, Jesus já venceu por você. Entendeu? Porque se não entendeu, eu posso desenhar. Aleluia. Satanás é um opositor, é um adversário, mas também é um derrotado. Eu não sei onde é que está o seu foco, se é no que Satanás pode fazer, mas eu sei que deveria estar no que Jesus já fez. Não foi para que você tenha uma vida de luta que Jesus morreu na cruz. Ele não quer que depois que você nasceu de novo, você gaste toda a sua nova vida e o seu novo tempo eterno para viver lutando contra o diabo. Amém? Amados, você nasceu de novo para declarar e andar como Davi andava. Abra aí no Salmo 91. Tem uma pessoa que sabe de cor aquele salmo. Salmo 91. Olha para uma pessoa que está bem de visão, bem de foco, como é que ela se expressa, como é que ela anda, como é que ela se comporta. Vê. Salmo 91, eu vou ler porque vocês estão muito devagar. Salmo 91, do 1 ao 3, diz assim, aquele que faz o quê? Não é aquele que visita, não. Não é não. Que vem de vez em quando, não. Que entra na presença quando dá. Não é aquele que habita, né? Que vive, não é? No esconderijo, não é? Não é aquele que vem de vez em quando, não, né? Para oração, não, né? Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o quê? Descansará. Não é se preocupará, não. Não é andará ansioso, não. Não é andará preocupado, não. Não é. É como? Descansará. E ele falará, o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E se você for ler o Salmo todinho, você vai ver tanta coisa que Jesus e Deus livra você. Então não tem tempo, o louvor já se levantou.
É tão fácil para muitos ficar dizendo, a vida com Deus não é fácil. É ou não é? Tem algumas pessoas que falam assim, olha, amado, ser crente não é fácil. Amado, eu aprendi a dizer que não é um morango, mas que também faz... Não. A vida com Deus não é um morango, amado. Mas deixa eu dizer para você, ela fica fácil quando você ajusta o seu foco e anda e vive uma vida com Deus, andando com Deus e não andando com o que Satanás faz. Amém? Foco é agora que eu vou dar a definição de foco para vocês. Olha a misericórdia. Foco é a capacidade do ser humano de se manter num estado concentrado. Foco é a capacidade do ser humano de se manter em um estado concentrado. E concentração é um estado de meditação em alguma coisa. Aí eu juntando, fazendo aquela junção, aí eu vi que para viver uma vida com Deus, você foca em meditar no que Jesus fez. É simples. Não, pastora, a senhora fica dizendo que é simples, mas a vida com Deus não é fácil. Amado, não é morango, mas também não é difícil. Amém? Difícil não é. Quando você sabe que Jesus fez por você e quem você é nele. Porque quando você tem dúvidas do que Jesus conquistou ali naquela cruz, as coisas ficam difíceis. Amém ou não amém? Peguei isso aí, não sai mais não, minha filha. Eu vou ler rápido. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Paulo disse em Romanos 12:2: renovai-vos a vossa mente pela palavra, para que assim quando? Assim como? Assim, você lê a Bíblia como eu, se perguntando as coisas, ou você lê só porque eu leio a Bíblia colocando ela na minha vida, assim como, se encaixa como. Paulo disse, se você renovar a sua mente com a palavra, renove a sua mente com a palavra, e assim, quando você estiver renovado, você aí vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de quem? Não é do diabo não? É de quem? Pois é. Então, se a gente for trazer para a ministração de hoje, quando você ajustar o seu foco para o que a palavra de Deus fala ao seu respeito, aí sim você vai viver uma vida cristã, desfrutando do que é bom, perfeito e agradável. E aí sim você vai poder proferir aquele versículo que diz que você nasceu para comer do melhor desta terra. Porque enquanto o seu foco estiver desajustado, você vai dizer, só tenho um pãozinho ou um pouquinho de farinha para comer hoje com meu filho e morrer amanhã. Mas o foco ajustado do profeta disse, faz primeiro para mim, não vai faltar para ti. É Jesus. Vamos acabar, não é? Não menospreze o que Satanás pode fazer quando você dá legalidade. Eu quero que você lembre, amado, que Satanás, assim como Deus, é um espírito, amém? Todo espírito precisa de um acesso, precisa de uma legalidade. Por isso que a palavra diz muitas vezes, resistir e ele... A palavra não diz não, lute contra o diabo. Não, ela fala como? Esse é o seu dever. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não é lute contra o diabo. Por quê? Porque Jesus já venceu o diabo. Ele já lutou por mim e por você. Então você não tem que ficar se levantando. Amado, uma coisa que eu não gosto é quando alguém faz uma oração e fica dizendo, diabo, eu sei que é você, e diabo não sei o quê, e diabo não sei o quê. Eu entendo uma coisa diferente a respeito de oração, amado. Oração para mim é falar com Deus. É dizer, Deus, tu já me deste a cura através do sacrifício de Jesus. O que é que essa enfermidade está fazendo aqui? Deus, tu já me tornou mais do que vencedora. Obrigada.
Obrigada, Jesus, porque eu sou próspera. Eu sou tua filha, que tu és o dono do ouro e da prata. O que eu disser, dinheiro vem, aí ele vem. Eu não gasto a minha oração, as minhas palavras falando com o diabo. Meu foco não está nele, meu foco está em Deus. Então eu não oro dizendo o diabo, a não ser que eu esteja expulsando um demônio. Aí é diferente. Quando você está expulsando um demônio, você tem que expulsar o demônio, você tem que falar com o demônio. Mas quando você está em oração, você tem que falar com Deus. Ajusta teu foco na oração. Quando você estiver orando, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai, que te vê em secreto, vai te recompensar em público. Não é entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Satanás que está ao teu derredor. Ajusta o foco. Não recebeis, porque não sabeis como. Maximize o que Jesus fez e o que Ele colocou em você. Mantenha o seu foco nisso. Eu vou encerrar dizendo para... Fique de pé, por favor. Vocês subiram cedo. Tudo é uma questão de foco, amém? Você não precisa abrir, eu sei que você já se levantou. Eu vou mostrar para você o porquê de toda essa ministração aqui. Está na Bíblia essa ministração, pastora? Mas com certeza, porque mais do que os versículos que eu falei para vocês, sangue de Cristo, mas tem mais. 2 Reis, capítulo 6, escute bem essa história. A partir do verso 15, diz assim: no dia seguinte, Eliseu se levantou ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, dizendo: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E agora? E o profeta exclamou, dizendo: não tenha medo, porque são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, o profeta orou pelo discípulo, dizendo: ó Yahvé, abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor assim fez, e o moço pôde ver a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. É tudo uma questão de foco, amado. Você vai olhar para o tamanho do problema, para o tamanho da dificuldade, para as pessoas que estão se levantando contra você, ou você vai olhar para a palavra que diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, mais numeroso é aquele que está ao meu favor do que aquele que está contra mim. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: ajusta teu foco. Tudo é uma questão de foco. Outro exemplo para dar para você. Pode começar a tocar esse negócio aí, porque senão não tem não, né? Vai dizer isso lá atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tudo é uma questão de foco. Toda a palavra, aqueles que venceram, aqueles heróis da fé. Não tem aqueles heróis da fé descrito lá em Hebreus? Todos eles tinham foco. Sabe, até na época, até antes de Jesus vir revelar tudo pra gente, já era uma questão de foco, amado. Os espias foram enviados para espiar, né, claro. Foram espiar a terra prometida que Deus disse que era deles. 10 deles voltou dizendo: grande é o povo. O negócio é pesado. A gente está lascado. Olha, cada homem do tamanho de uma tora de madeira. Os braços parecem não sei o quê. 10 deles voltou falando assim, porque o foco deles estava no gigante. Mas 2 deles estavam focados. 2 deles estavam de óculos. E 2 deles disseram assim: peraí,
Não. Grande é a terra. Mana, leite e mel, como ele falou. Se vocês vissem o cacho de uva que eu vi, olha o foco, amado. Claro que para tomar conta daquelas uvas tinha que ser alguém grande, por isso que tem gigante lá. Mas não te preocupa, aquele que começou a boa obra vai cumprir, né? Quando a vista estiver embaçada, querido, quando o problema estiver dando e o sangue estiver correndo pelas canelas, como diz o nosso líder, senta um pouquinho, ajusta o foco e se precisar de ajuda, chama o líder, porque eu corri logo para ele. Mas ajusta o teu foco, querido, e se levanta enxergando bem, sabendo bem quem você é. Sabendo bem quem chamou você, sabendo bem quem te levantou, derrubou Satanás, sabendo bem de quem todas as coisas, olha para o teu irmão e diz para ele assim, é tudo, amado. Todas as coisas cooperam, meu Deus do céu. Todas as coisas cooperam para o teu favor, para o teu bem. Ah, pastora, mas é problema. Não te preocupa, a palavra já foi lançada. Todas as coisas, até os problemas, vão cooperar para o teu bem. Só ajusta o teu foco na promessa, na palavra. Começa a enxergar, começa a ter uma gratidão no teu coração. Ei, tá o vento, tá forte, tá as ondas. Eu vou andar sobre as águas. Eu vou seguir com fé, meu Deus. Quando Moisés estava de frente para o mar, amado, ele foi orar a Deus. Deus, e agora? E Deus faz assim para ele. E agora o que? Tu tem o que na tua mão? Olha, foca o que tu tem. Eu tenho uma vara, toca no mar e continua andando. Ajusta o teu foco e continua fazendo o que Deus chamou você para fazer. Não importa se você falhou, tá bom? Se arrepende, se levanta, ajusta o foco e vai-te embora. Porque aquele que te chamou, amado, não vai desistir de você. Aquele que te chamou não te chamou para te deixar sozinho. Aquele que te chamou cuida de você. Aquele que te chamou cuida em cumprir a palavra dele na tua vida. Você não é só escolhido, você é agraciado. Um preço foi pago naquela cruz. Ele derrotou a morte, ele derrotou o inferno, ele trouxe a chave, colocou na tua mão. Ei, faz assim com a tua mão. Imagina que tem uma chave aí na tua mão agora. Qual é a porta que você quer abrir? Visualiza essa porta aí agora. Isso é profético para a tua vida, amado. Visualize essa porta aí que você quer abrir, amado. Agora gira a chave no reino do Espírito. Visualize essa porta aberta, porque ela já foi aberta na cruz. Ei! Tem alguma porta que você precisa fechar? Estende a tua mão de novo aí. A palavra diz que a porta que a gente fecha, ninguém abre. Gira para o lado contrário essa chave. Fecha essa porta do desfoque aí. Te levanta por dentro, amado. Te levanta por dentro, igreja. Você não é uma igreja militante, você é uma igreja triunfante. A vitória já está na tua mão. A vitória já é sua. Ei, Josafá, essa batalha não é